Mesmo com o início do Carnaval nesta semana, as comissões especiais da Câmara dos Deputados que analisam o mérito das reformas da Previdência e Trabalhista vão promover audiências públicas para debater as propostas que tramitam na Casa e também para a votação de requerimentos. Para falar um pouco mais sobre a reforma da Previdência, o Feliz News recebe hoje o advogado e conselheiro da OAB, Alex Gurgel, que já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, Alex, ao Feliz News. Boa tarde, Janiara. Boa tarde, telespectadores da Rede TV. Alex, para a gente começar, a nossa conversa, o nosso bate-papo, a reforma da Previdência, ela trouxe aí muitos questionamentos para a sociedade, A população em geral, ela se sente insatisfeita com tantas mudanças, essas possíveis mudanças, como, por exemplo, esse aumento até mesmo do tempo de serviço, tanto para homens quanto para mulheres. Como é que a OAB analisa hoje essa situação? Na sua opinião, será que, de fato, a reforma ela é necessária? A OAB ela tirou uma posição nacional que foi externada através de uma carta aberta subscrita pela OAB e todas as subseccionais, as 27 subseccionais no Brasil e também por várias entidades, colocando a necessidade de um debate mais aprofundado sobre a questão da reforma da Previdência e colocando também a discussão sobre a questão dos direitos sociais. Na verdade, a reforma da Previdência, como está posta e colocada, ela é uma subtração de direitos sociais dos trabalhadores e das trabalhadoras. É um desafio, Sobre a votação da Câmara dos Deputados, de que forma o senhor acha, que esse tema ele pode ser analisado? Em primeiro lugar, eu não recordo de nenhum parlamentar, por exemplo, que tenha utilizado como bandeira de campanha em 2014, seja ele deputado federal ou senador, que era favorável à reforma da Previdência. Então, na verdade, é um assunto que está posto, sem o debate com a sociedade, sem escutar a sociedade, especialmente os trabalhadores e as trabalhadoras, os beneficiários do regime previdenciário. Sem esquecer que o governo não fez o seu dever de casa para querer que os trabalhadores respondam pela questão da reforma previdenciária. Por quê? Em primeiro lugar, desde 1994, com a criação do Plano Real, se estabeleceu um mecanismo chamado Fundo Social de Emergência, que depois foi transformado na DRU, que é chamada Desvinculação de Receitas Orçamentárias. A DRU hoje, em 2016, passou a ser de 30%. Então, o governo pega de todos os impostos arrecadados 30% e aplica como quer. Então, não dá para discutir reforma da Previdência, do regime da Seguridade Social, sem discutir o que o governo gasta pagando dívida pública, o que o governo gasta de forma tirando do regime, fora que tem retirado recursos, por exemplo. Existe um dado do Tribunal de Contas da União de 2014 em que a União abdicou de receitas de 58 bilhões de reais. Então, como é que alguém abdica de 58 bilhões de reais? E agora quer tirar também dos trabalhadores. Tem essa coisa, existe até um movimento nacional, a verdade na Previdência Social, que deve ser colocado. O cidadão, o brasileiro e a brasileira tem que saber, tem que ter conhecimento do que de fato está por trás disso tudo. Aí você pode perguntar, quem serão os beneficiários dessa suposta reforma? Eu pergunto, será que um professor que não vai ter mais direito à sua aposentadoria da forma como era? Será que um gari, um médico, vão conseguir trabalhar 49 anos para que tenham direito à sua aposentadoria integral? Essa é a pergunta que cada cidadão deve fazer a si mesmo. Se a partir do momento da aprovação dessa reforma, como está posta pelo governo federal, se ele terá a condição, como segurado, como beneficiário, de ter uma aposentadoria integral com 49 anos. Sem esquecer, para os casos que existe uma redução já clara do que vai ser a aposentadoria de alguém, do benefício que vai ser a partir da aposentadoria, que já tem uma redução de todos os benefícios. Sobre a regra de transição, também ainda tem muita gente que ainda está, Alex, com dúvidas sobre como acontecerá esse processo. Você poderia explicar um pouquinho para a gente sobre como vai funcionar essa transição? Olha, existe em primeiro lugar, vai se modificar a regra da transição que existe atual, que é mais digamos assim, um desgosto com o segurado, com a sociedade, ao se fazer isso. Por exemplo, dar dados assim, informações que vão acontecer. Por exemplo, você vai precisar, para ter uma aposentadoria integral, contribuir durante 49 anos. Você precisará ter no mínimo 65 anos. Eu posso dizer que é como se você vai contribuir, como se fosse um seguro do seu veículo ou de um outro bem seu, e na hora de você ter a necessidade de utilizar aquele seguro, você não vai conseguir utilizá-lo na forma e no direito que você contribuiu. Então, os trabalhadores e as trabalhadoras vão contribuir e alguns não vão conseguir
chegar à sua aposentadoria. Então, assim, da forma como está posta, sem modificar aquilo que eu falei da dívida pública, sem discutir a questão da DRU, do que a DRU retira do sistema da Seguridade Social e da Previdência, não há que se falar em déficit da Previdência. Déficit da Previdência não há em razão de que a Previdência tem sido superavitária, a partir do momento que, se você considerar todos os recursos que ela arrecada. Agora, a partir do momento que você retira com DRU, você retira com a desvinculação com a DRU, você retira com a isenção, com os benefícios fiscais, aí sim você passa a ter um sistema que não tem sustentabilidade. Mas ele só não tem essa sustentabilidade e essa arrecadação e a positividade em razão dos artifícios que o governo tem utilizado para fazer e utilizar o recurso da Seguridade Social. Na sua opinião, ainda existe alguma possibilidade dessa reforma ser revista, alguns pontos aí serem analisados? Porque, pelo que a gente vem acompanhando, tem algo assim que foge mesmo da realidade, como o senhor acabou de colocar. Como eu falei no início, existe um documento, uma carta aberta ao governo, ao Congresso Nacional, em que a OAB Nacional e todas as OABs estaduais subscrevem, colocando a necessidade de interromper o trâmite dessa proposição legislativa, para que se tenha uma discussão junto à sociedade, com clareza, ampla, né? Com clareza, com democracia, porque senão nós estaremos fazendo de forma assodada uma reforma que vai interferir na vida de praticamente toda a população brasileira, sem termos o devido cuidado e a cautela que se exige, e modificando a realidade que era posta sem consultar. Eu pergunto, por que o Congresso Nacional não faz um referendo ou um plebiscito para ouvir a população do que ela acha acerca dessas medidas? É importante. Quantos parlamentares poderiam ir à casa do cidadão, pedir o seu voto na próxima eleição, na eleição passada, dizendo que vai defender tais e tais medidas na reforma da Previdência? E eu digo mais, quem serão os beneficiários da reforma da Previdência? Nós continuaremos com a dívida pública monstruosa que temos no Brasil, nós continuaremos encaminhando as pessoas que quiserem ter uma aposentadoria com maior dignidade, buscando a Previdência complementar, seja através do sistema bancário, que também é um beneficiário da dívida pública. E a população ela não pode pagar por isso, sozinha. O governo precisa, de fato, dialogar e ouvir as pessoas. Só para a gente encerrar, com essa reforma da Previdência, será, então, na sua opinião, necessário aumentar essa formalização, até mesmo de pessoas que estão hoje como autônomas, que não estão contribuindo com o INSS? É algo assim urgente a ser feito, na sua opinião? Olha, a população ela já tem feito, já tem aderido ao sistema previdenciário. O que eu coloco e que chama mais atenção são as renúncias fiscais que o governo tem feito ao longo do tempo, bem como também a movimentação, a utilização dos recursos da Previdência Social em destinação diversa do que é a Previdência Social. Então, isso é uma coisa que a população precisa ter cuidado. Então, na verdade, só vai modificar a realidade da reforma da Previdência se quem está nos assistindo, Janiara, despertar, acordar e passar a cobrar, não só dos parlamentares potiguares, mas brasileiros, a mudança daquilo que diz respeito à reforma da Previdência, para que a reforma não seja uma coisa a servir a alguns, mas que seja a servir a toda a população brasileira. Ok, a gente agradece então a presença do Alex Gurgel, ele que é advogado e conselheiro da OAB, pelos esclarecimentos. Obrigada, Alex. Obrigado, boa tarde.